Destaque nesta semana a possibilidade de a China suspender as compras de carne bovina da Austrália e Nova Zelândia. A justificativa é o alto risco de febre aftosa na região. A notícia foi divulgada pelo jornal Australian Financial Review, que citou uma reportagem da imprensa chinesa. Atualmente, a Austrália e Nova Zelândia não possuem casos de febre aftosa e os países, inclusive, aumentaram a vigilância e medidas de biossegurança para evitar que a doença entre no país, já que a Indonésia, país vizinho, confirmou o surto de febre aftosa no rebanho. Uma reportagem da agência de notícias Reuters indicou que tanto a Austrália como a Nova Zelândia não receberam comunicado oficial da China suspendendo as compras. A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso que acomete o rebanho suíno e bovino, por exemplo, e pode causar a mortalidade nos animais mais jovens. O Brasil é livre da febre aftosa. A gente vai abordar esse assunto sobre os aspectos de impacto no mercado pecuário, tanto para o produtor pecuarista quanto para o consumidor. E recebemos para esse bate-papo, para uma super análise, a CEO da Agrifato, Lígia Pimentel. Uma satisfação ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Kellen, pelo convite. Uma alegria ter aqui você para analisar esse tema para a gente. Primeiramente, eu gostaria de saber quais são as razões que você pode apontar para a gente para uma eventual situação de embargo da China a países como a Austrália, por exemplo, a carne de lá. Se isso está no seu radar, se existe um alto risco disso acontecer, quais os impactos para o Brasil? Há problemas políticos, né? Recentemente, a Austrália se posicionou, o governo australiano se posicionou parcialmente favorável aí à questão de Taiwan, né? Ao governo taiwanês. A gente entende aí o ciúme da China em relação a Taiwan, e a China sinalizou na sua mídia aí alguma retaliação nesse sentido. Isso é o que a gente levantou com fontes que comercializam carne da Austrália para a China, tá? Tanto é que a notícia, em algumas horas, ela foi até desmentida, né? Houve o retorno dos embarques muito rapidamente após um mal-entendido entre um comunicado da alfândega chinesa e os importadores de carne chineses, né? Que pararam de importar e, em algumas horas, já retomaram as importações por parte juntamente aos exportadores australianos, né? Então acho que está dando para entender um pouco a confusão. Eles também, assim como nós, têm algumas dificuldades na transmissão das informações. A gente às vezes se sente um pouco órfão aqui da tradução, né? Do mandarim para o português, intermediado pelo inglês. Lá eles têm alguma coisa parecida. Então houve também algum ruído em relação à interpretação dos comunicados que foram emitidos. Mas o embarque logo rapidamente ele foi retomado, tá? Então, pelo que a gente conversou, parece que a sinalização foi política, tá? E a gente sabe que isso eventualmente acontece. Obviamente, se houvesse um problema sanitário aí com a Austrália, eles teriam que sofreriam algumas sanções, certamente, assim como aconteceria conosco ou com qualquer outro país, pela gravidade comercial da infecção pelo vírus da febre aftosa. Muito importante essa separação que você faz, Lígia, sobre o aspecto político, o aspecto comercial. E a nossa audiência, especialmente a de pecuaristas que nos acompanham, gostariam de ouvir de você a sua visão de futuro, né? O Brasil é considerado uma opção de fornecedor de carne bovina à China, é um dos principais clientes que a gente tem hoje, a China. Como você avalia, a China pode aumentar o seu apetite num futuro breve e próximo, em função dessas questões geopolíticas, políticas e comerciais que estão rondando o mundo no atual momento? Qual é o seu cenário base para o curto e médio prazo, levando em consideração esses aspectos que a gente colocou sobre a mesa? Eu vou antecipar já aqui o que seria talvez a conclusão, mas a gente tem situações pontuais já vivenciadas que mostram o risco, né, que representa a nossa concentração sobre China como nosso maior importador. Para você ter uma ideia, em julho, fechado, a gente exportou 66%. 66% de tudo que saiu do Brasil foi para fora, foi para a China. Ou seja, é uma exposição grande, né? Então, qualquer probleminha, né, qualquer pedra no caminho que nós tenhamos com China, como já aconteceu no passado, certamente vai trazer efeitos negativos para a formação de preços domésticos aqui no Brasil, tá?
Os pecuaristas costumam perguntar qual que é, a gente não deveria estar focado em outros mercados para evitar isso, para diluir esse risco? É claro que sim, nós temos feito isso, a gente abriu aí vários mercados desde 2015 para cá, que foi quando a gente liberou a exportação de carne bovina diretamente para a China, né, para a China continental. Então a gente pode citar aí vários países. O último, que é muito interessante, por sinal, e eu vou explicar já o porquê, que faz parte desse cenário base, é o Canadá. Então a gente pode até, às vezes, pensar em subestimar o Canadá, como já subestimamos os Estados Unidos, mas quando a China saiu no último trimestre do ano passado, os Estados Unidos justamente se tornaram nosso maior parceiro comercial nesse período, tá? Então nós temos diluído em outros mercados esse risco. Agora, não há como comparar qualquer outro país em termos de consumo e principalmente de mercado consumidor, potencial consumidor, com a China. A China é um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase arredondar aí para cima, 1,5 bilhão de habitantes. É muita coisa, né? Qualquer crescimentozinho, qualquer aquecimento pequeno, né, do consumidor chinês em relação à carne bovina vai se estabelecer aí como um grande tsunami em termos de consumo. Nós já vivenciamos isso. Então vamos pegar aí o exemplo passado, que foi quando a peste suína africana dizimou o rebanho suíno chinês, chegou a quebrar aí praticamente 40% do rebanho deles, do contingente, né? E eles saíram habilitando plantas mundo afora, especialmente no Brasil, por sermos grandes fornecedores, e isso acabou resultando numa onda de alta, justamente na fase de alta desse ciclo pecuário, um contexto doméstico que a gente tinha também de falta de oferta. E os preços subiram bastante, a gente viveu isso em 2020 e 2021. Daqui para frente, a gente está entrando na fase de baixa do ciclo pecuário, já contextualizando para montar um cenário, e a China deve continuar levando carne bovina daqui para lá, né? Importando a nossa carne. Por quê? A Austrália tem um problema político com eles, os Estados Unidos agora também, né? A gente sabe aí da visita da Nancy Pelosi a Taiwan, isso gerou aí um conflito diplomático que, por sinal, a gente não vê ser tão criticado quanto algumas falas do governo federal aqui no Brasil, que também foram duramente criticadas lá atrás. Então a gente não sente uma isonomia de tratamento quando há conflitos políticos muitas vezes, né? Eu estava assistindo a sua entrevista anterior, acho que só para a gente trazer um arranjo aí em relação ao que estava sendo discutido antes. E dito isso, é interessante a gente lembrar agora do contexto nacional produtivo norte-americano, que também é um fornecedor chinês, apesar de diferença de preços, eles têm o mercado deles lá, que é já mais consolidado em termos de branding, de marca, né? Os Estados Unidos estão justamente na fase contrária que a gente vivencia aqui agora. Eles estão entrando em fase de alta de ciclo pecuário, eles vivenciam, assim como o Brasil, um cenário inflacionário generalizado, por isso inflação, né? Aumento de preços generalizado, não é focalizado em um produto, mas eles enfrentam inflação assim como nós, principalmente pela questão dos combustíveis, mas também pela distribuição de renda e outros motivos, e a carne nesse momento está subindo. Um ambiente bem similar assim ao que nós vivenciamos em 2021, por exemplo, né? Especificamente mais em 2021. E o aumento do preço da carne, ele está combinado à fase de alta do ciclo pecuário. Liquidação de fêmeas, a gente tem visualizado um aumento da participação de fêmeas nos confinamentos norte-americanos, ou seja, o mercado estava ruim há um tempo atrás, né? Há um tempo, vamos abater mais fêmeas porque não está legal a rentabilidade, não estou interessado em produzir bezerros, não estou interessado em aumentar a minha produção, e agora vem o reflexo dessa ação e desse mau cenário que eles vivenciaram no passado. Para fazer mais um contraponto a essa análise que eu estou te falando, que eu estou te colocando aqui, JBS, por exemplo, que tem uma exposição ao mercado norte-americano, compôs os seus resultados operacionais divulgados aí nos seus balanços trimestrais do ano passado, muito focado em renda dos Estados Unidos, na operação norte-americana e não na brasileira. Ou seja, lá eles vivenciavam um momento de matéria-prima mais barata, potencializando o ganho da indústria, e agora isso vai se reverter. Agora é fase de alta lá, e a China vai fazer o quê? Puxa vida, lá tá caro, vamos negociar um pouco mais com o Brasil, vamos dar uma favorecida no mercado brasileiro, que está mais competitivo. Muito bem, Lígia, para a gente fechar esse bloco de análise que você está trazendo para a gente, gostaria de pedir para você, então, uma resposta para a nossa audiência de pecuaristas. Com esse contexto colocado, você enxerga sustentação ou até uma condição para um viés de alta, apesar dessa mudança no ciclo pecuário que você já sinalizou? E como fica para o consumidor, que tem reclamado do alto custo da carne bovina? Rapidamente, para a gente entrar num outro assunto que marcou a semana também com você.
Olha, em relação ao varejo, o que acontece? No ano passado, no ano retrasado, o boi subiu mais rápido do que a carne no varejo. Isso acontece mesmo, porque os grandes choques de preços, eles acontecem por conta da oferta. Então, eu preciso de boi, eu compro o boi sobe muito rápido. Até eu alocar isso no varejo, acontece de uma maneira mais lenta. Então, o varejo não vai derrubar de maneira substancial o preço da carne, porque ele precisa recompor as margens desse produto. Isso acontece sempre. A gente dificilmente vê a carne cair. Apesar de que, quando sobra carne, a gente vê promoções no fim de semana. Mas se você pegar de uma maneira mais substancial, mais generalizada, média do mês, vai ser mais difícil a gente observar esse recuo do varejo. Talvez pare de subir. Isso muito a gente imagina que possa acontecer. Em relação ao que pode acontecer com os preços daqui para frente, hoje nós temos escalas longas. As escalas médias do Brasil estão girando em torno de 12 dias. Isso dá escala daqui até o fim do mês de agosto, tá? Se acontecer de não se comprar mais nada daqui para frente, e é difícil, porque a gente viu a paralisação de plantas frigoríficas, acho que é um próximo assunto que a gente vem a tratar, a gente colocou mais boi em menos operações, né, em menos plantas de abate. Isso aumenta as escalas naturalmente e continua pressionando os valores, né? Mas, assim que as escalas enxugarem, a gente visualiza alguns pontos. O primeiro, julho e agosto foram meses ruins e a gente já está visualizando uma intenção de confinamento um pouco menor para novembro. Outubro ainda não, novembro sim. Segundo, corrida eleitoral. Começou oficialmente, sempre distribui dinheiro, a gente sabe disso. Terceiro, a melhoria dos indicadores econômicos, principalmente de desemprego e inflação, a gente nota até uma deflação sendo registrada aí nos últimos levantamentos, né, nas últimas divulgações, e isso deve começar a surtir efeito daqui para frente. A economia sempre se comporta como um grande transatlântico no oceano. Para mudar de direção, a gente precisa de distância e de tempo para sentir. Excelente, Lígia. Volto com você em um segundinho, porque outro tema que marcou o mercado pecuário no Brasil foram os impactos da concessão de férias coletivas em unidades da JBS em regiões de Mato Grosso do Sul e Pará, que atendem exclusivamente o mercado doméstico. Como consequência, o preço da arroba registrou queda e forçou alguns pecuaristas a deslocarem os animais para outras regiões. A JBS não retornou o nosso contato sobre pedido de informações sobre esta situação. Lígia, para fechar a nossa entrevista, quais os efeitos dessas férias coletivas para a pecuária nacional e as tendências a partir de agora? Algumas plantas já sugeriram aí que devem voltar nos próximos dias. Algumas outras, por exemplo, como Tucumã, nos deixaram um pouco mais preocupados. O fato é que foram plantas pontuais sendo paralisadas. Então, assim, para efeito de comparação, pega 2017, em que a JBS teve que paralisar todas as suas plantas, um efeito obviamente menor e mais regionalizado. Mas, nessas regiões, o que acontece é que sobra mais cabeças prontas para serem abatidas e menos plantas. Então, as escalas de abate naturalmente se alongam e os preços ficam ainda mais pressionados. Nós visualizamos isso de fato nos levantamentos de escala que estavam começando a encurtar, houve a paralisação e elas voltaram a aumentar, tá? Essas plantas elas foram paralisadas em praças de estados de pecuária representativa, então acabou surtindo um efeito no mercado como um todo. E esse é o efeito, aumento de escalas, queda de preço agora nesse primeiro momento, e isso precisa ser enxugado, então o mercado continua pressionado. Lígia Pimentel, uma grande alegria te receber no Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan News, CEO da Agrifato. Volte sempre, é muito bem-vinda. Obrigada, Kelly, um abraço. A você também, até a próxima.